E aí galera, beleza? Vim trazer para vocês a história desse fenômeno das artes marciais mistas, dos peso pesado, Francis Ngannou, que tem aí uma história de vida, de superação muito bonita. Vim trazer essa história para você porque histórias de superações sempre são muito boas para nos dar um ânimo para que nós nunca desista de nossos sonhos. E então vou contar um pouco da história dessa fera aí, que nem sempre esteve assim no auge da fama, do glamour, do sucesso no mundo das artes marciais. Um cara que hoje aí é temido por muitos por ter uma das mãos mais pesadas do mundo. Todos o temem, todos têm medo dele, pois até então ainda é o atual campeão do MMA mundial. Esse aí é Francis Xavier Ngannou. Nasceu em 5 de setembro de 1986, em Camarões. Ele é conhecido como Predador. Tem 1,93 m de altura, 120 quilos de puro músculos. Divisão peso pesado, apenas aí 211 centímetros de envergadura. Atua hoje num dos principais eventos mundiais de artes marciais mistas, que é o UFC. Tem um total de 19 lutas, 16 vitórias, sendo 11 por nocaute, 4 por finalização, 3 por decisões e apenas 3 derrotas em sua carreira. E em uma de suas entrevistas, esse monstro do MMA relatou que em sua infância tinha apenas 10 anos de idade quando começou a trabalhar nas minas de areia de seu vilarejo em Camarões, para que sua família pudesse ter ao menos o que comer. Ele, com suas próprias palavras, falou: eu odiava aquele lugar, eu odiava as minas de areia, eu odiava tudo, eu odiava a minha vida. Tinha que ir ao supermercado à noite para tentar achar restos de comida no lixo, e às vezes você tinha que tomá-la dos ratos. E após 25 anos de vida, Francis concluiu que ele não teria como transformar sua vida e a de sua família vivendo em Camarões. Por isso, migrou para outros países. Sua experiência de vida foi marcada por dificuldades, sendo a sua primeira parada na Nigéria, onde foi recorrentemente humilhado e saqueado pelos guardas locais. No entanto, seu objetivo era chegar na Argélia. Para entrar de forma ilegal nesse país, ele teria que passar pelo deserto do Saara. E após atravessá-lo, ele estava tão desidratado que teve que beber da primeira água que viu, que estava podre e com animais mortos dentro. Talvez eu morra se beber essa água, pensou Ngannou. Mas se eu não bebê-la, eu vou morrer do mesmo jeito. Talvez ele tenha pensado assim, devido à miséria em que vivia em seu país, em Camarões,
70% da população vive da agricultura ou da pecuária. E segundo o Banco Mundial, 40% da população está abaixo do nível da linha da pobreza. Era disso que Niganu queria fugir, da extrema pobreza. E então, da cidade de onde ele morava, que é Battier, onde nasceu, decidiu ir para Douala para treinar boxe, enquanto também trabalhava em uma indústria de roupas. Disse também que trabalhou como mototáxi para levantar um pouco de dinheiro. Mas ainda não era o suficiente. E ele percebeu que não iria a lugar nenhum se ficasse por ali. Foi então que resolveu tentar a sorte na Europa. Foi quando começou toda essa jornada que falei, onde que teve que cruzar fronteiras, passando pelo deserto do Saara, muitas vezes comendo comida do lixo, tendo que beber águas sujas, contaminadas, porém sobreviveu. E aí, de Marrocos, tentou entrar na Espanha, mas foi imediatamente detido e passou 2 meses preso. Segundo ele, foi mais estressante que assustador. Quando chegou à Espanha, estava meio que relaxado, mesmo que preso, pois sabia que ia ser preso, mas depois seriam liberados. Solto, ele foi para a França. Sem nenhum dinheiro, ele se mudou para Paris aos 26 anos de idade e foi morar na rua. Comparado com o que viveu até chegar em Marrocos, dormir em um estacionamento era como estar em um hotel 5 estrelas. Francis Ngannou conta que imediatamente fez 3 coisas: descobrir onde conseguir comida, onde dormir e aonde havia uma academia de boxe. O camaronês saiu perguntando informações a estranhos, achou uma academia promissora e foi conversar com o professor, pedindo para treinar, falando que tinha acabado de mudar, não tinha onde morar, não tinha dinheiro e precisava de um lugar para treinar. Com 1,93 de altura, ele impressionou. Ganhou 50 euros para comprar roupas e uma mochila. O curioso é que justamente quando o sonho de lutar boxe parecia tão mais perto, a situação mudou completamente. O técnico e os companheiros começaram a dizer que ele deveria tentar a sorte no MMA. Mas aí ele se perguntou: o que é isso? O que é MMA? Ele aprendeu e ouviu falar de outro lugar, a academia de Lopes MMA Factor. O dono, Fernando Lopes, também era nativo de Camarões e a conexão foi imediata. Ele ofereceu novos equipamentos e um teto. Ngannou passou a morar na academia. Francis ainda insistia em treinar boxe, até ter as primeiras lutas de MMA marcadas e sentir o gosto. Francis Ngannou começou com 5 vitórias e 1 derrota. Gostou da coisa e até ganhou dinheiro suficiente para morar em um lugar só seu. Ngannou foi ficando tão bom que não achavam mais adversários para ele. Primeiro na França e depois em toda a Europa. Ninguém queria enfrentar alguém daquele tamanho e com aquela força. Até que, em 2015, ele ganhou a maior chance da vida, um contrato com o UFC. A estreia foi contra Luiz Henrique KLB, um nocaute. Foram 10 vitórias no UFC, 9 por nocaute, 1 por finalização e 2 derrotas, até a segunda chance pelo cinturão. A primeira acabou
sendo frustrante para o campeão, que perdeu para Stipe Miocic por pontos. Então, teve direito à sua revanche, sendo a revanche no UFC 260 no dia 26 de março de 2021, em que, no segundo round, com um nocaute brutal sobre Stipe Miocic, Francis Ngannou completou a sua missão de ser o campeão dos pesos pesados do UFC, transformando o seu sonho em realidade, sendo hoje o cara mais temido do UFC, conhecido como Predador, referência àquele filme do Predador, pois o mesmo usava o cabelo com tranças parecido com o Predador. E realmente esse cara é um predador, acaba com todos os seus adversários, não deixa nenhum contando história. Com sua mão pesada, o soco hoje mais potente do mundo é o de Francis Ngannou. Ele, na verdade, é fã de Mike Tyson, fã de boxe, e ainda quer lutar boxe. Porém, ainda não foi derrotado aí no UFC. E vamos ver quem tirará o cinturão desse homem, pois para tirar ele de lá vai ter que ser um monstro de verdade, porque só de olhar nele, no tamanho e tamanha força, já dá medo. Parabéns, Francis Ngannou, pela sua história incrível de superação e determinação, sendo exemplo para várias pessoas no mundo que por muitas vezes querem desistir dos seus sonhos. Histórias como a sua deixam essas pessoas com vontade de vencer. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!